Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniela. Eu e a intérprete Williane estaremos juntos com vocês no Conexão Escola de hoje para a nossa aula de Matemática integrada à História para as primeiras séries da EAJA. Todos nós percebemos que os números estão em todos os lugares e que utilizamos eles constantemente no nosso cotidiano. Mas você já parou para pensar como eles surgiram? Na aula de hoje, veremos um pouco sobre a origem e a evolução dos números. Então, como surgiram os números? Então, os números surgiram há mais de 3.000 anos, quando os homens tiveram a necessidade de contar seus objetos e rebanhos. Na medida que o homem primitivo deixou de ser nômade, a necessidade de quantificar suas coisas foi se acentuando. E a partir daí começaram a existir os primeiros registros numéricos. Com a evolução surgiu a palavra cálculo, que significa contas com pedras. Os números na pré-história. Como eu já tinha dito anteriormente, houve a necessidade, a partir do momento que o homem começou a ter criações e tudo, controlar quantos animais eles possuíam. Então, assim, passaram a fazer a relação com objetos e quantidades. Por exemplo, cada animal vale uma pedra. Quando levavam os animais para pastar, colocavam uma pedra num saco, correspondente a cada animal. No fim do dia, quando os animais voltavam ao cercado, bastava contar as pedras no saco para saber, se todos estavam ali ou se algum tinha se perdido. Também utilizavam traços marcados em galhos de árvores ou ossos de animais. Os números babilônicos. Os babilônios foram uma das primeiras civilizações existentes. Essa imagem que vocês podem observar representa como os babilônicos representavam seus números, seus algarismos. Eles utilizavam aquela escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de se escrever algo. Então, os babilônicos têm influência, esse sistema de numeração deles, por mais que a gente pense que não, até hoje. Até hoje nós utilizamos esse sistema. Pois a divisão das 24 horas, 1 hora em 60 minutos e os minutos em 60 segundos é uma herança dos babilônicos. O sistema babilônico utiliza a base 60 para a formação de seus numerais. Outros tipos de algarismos bastante conhecidos que até hoje nós vemos, são os números romanos. O sistema de numeração romana desenvolveu-se na Roma Antiga e foi utilizado em todo o Império Romano. Ele é composto por 7 letras maiúsculas do alfabeto latino: I, V, X, L, C, D e M. Até hoje é comum você ver os algarismos romanos, por exemplo, em marcadores de relógio, como estão apresentados aí na imagem, em alguns capítulos de livro, ou mesmo na representação de títulos. Então, os números romanos até hoje são utilizados. Números indo-arábicos. Bem, os números indo-arábicos são os que deram origem aos algarismos que nós utilizamos hoje, na atualidade. A maioria dos historiadores coincide em afirmar que ele teve, esses algarismos tiveram sua origem na Índia. Se expandiram pelo mundo islâmico, árabe, e posteriormente pelo resto da Europa, o que fez com que ele se difundisse, pelo mundo inteiro. Vocês podem ver aí nessa imagem a evolução da escrita até chegar no formato atual que nós conhecemos, os algarismos que conhecemos hoje, que utilizamos hoje. Muito bem, agora o sistema de numeração decimal.
O sistema de numeração decimal, que é esse que nós utilizamos hoje, ele tem algumas características, né? Ele é um sistema de base 10, ou seja, os algarismos, né, fazendo uma referência aos dedos das mãos, são agrupados de 10 em 10. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são combinados fazendo todos os números que nós precisamos, infinitas combinações, infinitos números. Ele é um sistema posicional. O que isso significa? Significa que cada algarismo possui um valor quando ele ocupa uma determinada posição. Utiliza-se também, né, o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. Na imagem, vocês podem observar aí as classes e as ordens, tá? Aqui nós colocamos apenas as 4 primeiras classes de números, que são os grupos de 3 em 3 algarismos, que estão distribuídos nas ordens dos números que nós lemos, que nós utilizamos. Então, a primeira classe é das unidades simples, 3 ordens, unidades, dezenas, centenas. A classe dos milhares, novamente com unidade, dezena, centena, mais de milhar, que vem de 1000. Classe dos milhões, bilhões e assim por diante, tá, pessoal? São infinitos. Como eu tinha dito antes, existe o valor absoluto e o valor relativo no sistema de numeração decimal. O que isso significa? O valor absoluto de um número é o próprio algarismo que aparece dentro de um numeral. Por exemplo, aqui nós temos o numeral, né? 5.258. O algarismo 8 corresponde a 8 unidades simples. O algarismo 5 corresponde a 5 dezenas, ou seja, 50 unidades. O algarismo 2, 2 centenas, 200 unidades, vale 200. E o algarismo 5, 5 unidades de milhar, ou seja, 5.000. Vamos fazer algumas atividades. Considere os algarismos 2, 9 e 8. 2, 9 e 8. Qual o maior número que podemos formar utilizando esses algarismos? Primeiro, como a pergunta fala qual o maior número, significa aí que você vai organizar esses algarismos do maior para o menor, tá? Então, o maior algarismo aí seria o 9. Após o 9, 8 e por fim o 2. Significa que o maior número que podemos formar com os algarismos 2, 9 e 8 será 982. Ou seja, eles foram organizados de forma decrescente, do maior para o menor. Na letra B, e qual o menor número que poderíamos formar? Nós vamos pensar de forma inversa. Agora eu vou começar do menor para o maior. Primeiro algarismo 2, 8 e por fim o 9, 289. Então esse é o menor número que poderíamos formar com os algarismos 2, 9 e 8. Qual o maior número formado cuja unidade simples será ocupada pelo 9? Lembrem-se que a unidade simples é o último algarismo, né? Então vamos começar por ele. 9 vai estar lá no final. Eu quero o maior número, então após o 9, o maior número é o 8, então ele tem que vir primeiro. Portanto, o maior número será
829. E qual o menor número que começaria com o algarismo 9? Começamos com 9. 2 e 8. Caso nós invertêssemos a posição do 8 com o 2, não seria o menor número possível, né? Agora, atividade 2. O ábaco é um instrumento utilizado para cálculos matemáticos criado por volta de 5.000 anos atrás. Considere a seguinte figura, que mostra um modelo de ábaco em que cada haste representa uma classe do sistema de numeração decimal. Veja bem, cada haste representa uma ordem. Unidade, dezena, centena, unidade novamente, só que agora unidade de milhar. Então, quantas unidades simples estão representadas no ábaco? Unidade simples, olha aqui, contando as argolas, teremos 6. Quantas unidades de milhar estão representadas? Unidades de milhar. Vamos lá para frente, ó. Unidade de milhar, temos 3 argolas, né? Então, nós temos aí 3, cada uma delas vale 1.000. Então, nós temos o número 3.000. Que número está representado neste instrumento? No total, 3.000, ó, 3.246. 3.246. Qual o valor relativo de cada algarismo representado? Vamos lá. Primeiro 3, né? O 3 significa 3.000. O 2, 2 centenas, 200. O 4, 4 dezenas, 40. E o 6, 6 unidades de milhar. 6 unidades simples, digo, né? Olha, e aí de 1 a 60, quantas vezes utilizamos o algarismo 5? Para vocês perceberem que entre 1 e 60, para utilizar o algarismo 5, foram 16 numerais formados. É isso, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos como surgiram os números na pré-história, os babilônicos, romanos e indo-arábicos, sistema de numeração decimal e contextualizamos um pouco. Esses foram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados na aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.